Ei, psiu. Hoje eu não quero começar esse vídeo com aqueles cânticos de torcida que todos vocês estão acostumados aqui no canal. Em dias de jogo do Vasco, a gente vem, traz uma música cantada nas arquibancadas de São Januário, no Maracanã, quando o Vasco vai jogar, porque eu acho que o nosso sentimento é mais ou menos esse daqui. E detalhe, não é pelo motivo do Vasco vencer o Internacional, que seria uma coisa super comum, mas esse time voltar a jogar bem e você voltar a acreditar que uma vaga na pré-Libertadores, ela é possível. Então hoje eu começo mais ou menos assim. Posso crer na minha vida, um milagre vai acontecer. Vamos pro refrão. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Fala, família, Leonardo aqui para mais um dia de Vasco. E é claro que hoje, nesse dia de Vasco, aonde nós vamos entrar em campo às 20 horas contra o Internacional, eu colo aqui para poder te manter atualizado sobre tudo que vai rolar neste dia 21/11 de 2024, ainda na parte da manhã, porque, irmão, depois de vários tropeços e do Corinthians ter arrancado e ultrapassado o Vasco, e o próximo jogo de domingo ser Corinthians e Vasco lá em Itaquera, rapaz, não tem outra coisa a não ser vencer o Internacional. Vasco chega com a corda no pescoço e hoje nós vamos saber se realmente esse time quer jogar uma pré-Libertadores ou não. E para isso eu vou vir trazer aqui as prováveis escalações. Nós vamos falar muito sobre essa organização tática do Vasco, os jogadores que vão a campo, principalmente o nosso meio-campo, vai ter várias modificações nesse time. Vamos falar também aqui do quadro de arbitragem, aonde será transmitido ali para quem quiser ver na televisão e também aqui no nosso canal. É aquela narração super profissional, mas é claro, com a nossa reação de torcedor, porque eu vou estar ali. Bom, na cabine de São Januário, juntamente com o Amadeu, juntamente com o Bruninho Santana. Hoje o Teco não vai poder estar devido a compromissos profissionais, devido ao trabalho dele, mas nós estaremos ali a partir das 6 horas. E olha só, além disso eu quero te perguntar, será que vai rolar a pipocada parte 2? Porque ontem foi o Ramon que deu aquela pipocada, porque quis falar do Vasco 2 ou 3 dias atrás, voltou atrás, bom, não querendo ser redundante, mas foi isso, voltou atrás e já veio com outro discurso. E agora o Botafogo, que tá com uma mão na taça, olha, ontem deu um enredo nessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós vamos fazer uma passagem breve por esses jogos e é claro que eu vou te mostrar toda a treta. E também vou te mostrar um atacante que, na minha opinião, encaixaria como uma luva nesse elenco do Vasco para 2025. Então, depois da vinheta, nós aqui voltaremos com mais, olha, com muito mais aí notícias. Bom, com a minha voz estou rouco, mas estou à espera de um milagre. Estou igual aquele filme do Tom Hanks. E para a vinheta e já eu volto. Bateu vontade de curtir o melhor da gastronomia? Vem pro Empório do Bacalhau. Estamos na rua Professor Paulo Aquiles, número 4, Vila da Penha. Todos os dias tem rodízio de petiscos com churrasco para você se deliciar. Transmitimos todos os jogos no melhor clima. De quinta a domingo tem música ao vivo, frutos do mar na brasa, todos os dias, porque aqui somos referência nesse sabor incrível. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado por todos os dias estarem aqui comigo, fazendo esse trabalho acontecer, fazendo esse canal existir. Tudo que acontece aqui é graças a vocês aí,
do outro lado. Então, muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, que é muito importante, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado pela sua inscrição, você que está se inscrevendo agora, e aproveite e ative o sininho das notificações. Antes de eu começar, cara, eu tenho que trazer essa oportunidade para vocês, porque é simplesmente, cara, um dos melhores games fantasy. Tô falando da nossa parceira aqui, o Inplay, cara, que além de ser totalmente gratuito, logo no seu cadastro você ganha 1.000 moedas. Todo dia você pode resgatar 250 moedas para sempre estar disputando os campeonatos do Inplay, totalmente gratuito. Vou repetir, não é uma casa de apostas, é um game de estatística de futebol, aonde você ganha ali as suas moedinhas, resgata as suas moedas e ainda participa dos campeonatos. Para isso, é somente você vir aqui no link da nossa descrição ou dos nossos comentários fixos e baixar o aplicativo. Mas, não, eu vou jogar lá, vou me divertir e é só isso? Não! Todos os campeonatos você pode transformar os valores que são ganhos em dinheiro de verdade. Claro, você vai atingir um número de moedas e você vai fazer o seu pedido e o Inplay vai ter ali aproximadamente 24, 48, no máximo 72 horas para poder te responder e colocar os valores na sua conta que você for ganhando no aplicativo. As moedas, elas se transformam em dinheiro de verdade. Então, para você que quer uma baita oportunidade, não esqueça, hoje nós estaremos ali fazendo o nosso campeonato na nossa transmissão. E agora não é só mais os jogos do Vasco, você pode participar de vários campeonatos, porque agora tem vários canais no Inplay fazendo a boa para a torcida Brasil afora, mas é claro que aqui no Na Torcida Vascaínos, além de ter as melhores dicas, você ainda tem aquela possibilidade de ganhar 1.000 moedas com esse link que vai ficar aqui na nossa descrição. E ó, tem papo aí, sabe, de prêmio de R$500 para dividir para os 3 primeiros colocados em determinados campeonatos. Vai perder essa molezinha? Cola comigo, baixa o Inplay e venha brincar junto com a gente. Agora, para mim poder falar um pouco de futebol, e rapaz, fechei aqui a pipocada do Ramon. Tem importância não, vocês querem ver? Então eu vou aqui dar uma breve pausa para me botar já na agulha. Ramon Dias querendo fugir. Calma, Ramon, fica aí que a gente tem que dar uma desenrolada com você. Porque primeiro falou que institucionalmente o Corinthians era maior do que o Vasco, os jogadores eram maior, e quando foi depois do jogo de ontem, mudou de novo o discurso. Não, primeiro que não, em nenhum momento le faltei respeito ao Vasco. Não, em nenhum momento faltou com respeito ao Vasco. Mas quando foi falar do Vasco, chegou a dizer, eu sei que eles não vão gostar, mas fez a si mesmo. Mas imagina se faltou com respeito. Al contrário, creo que foi o clube que nos deu a possibilidade de vir a Brasil. Agora foi o clube que te abriu as portas, entendi. Que também estuvo em uma situação muito complicada e delicada por aí. É muito difícil jogar por la retrocesión y saber que a nosotros la gente nos atendió muy bien, nos respondió bien. Aí a gente, a torcida, nos respondeu bem, nos atendeu bem. Sí que hubo algunas cosas que no me gustaron, pero también es parte del juego. Sabemos que nosotros dependemos exclusivamente de los resultados y creo que el resultado que hemos conseguido en Vasco y que hemos conseguido hoy en Corinthians, creo que son 2 campeonatos para nosotros, para Emiliano. Nosotros nos consideramos que hemos ganado 2 campeonatos. Hemos ganado uno con Vasco y otro con Corinthians. E agora eles acham que ganharam 2 campeonatos porque livraram o Vasco da situação difícil ano passado e esse ano o Corinthians. Ano que vem vocês vão estar aí sendo contratados para livrar outro, porque vocês já ficaram marcados nisso. Só são competentes aqui no Brasil para livrar times de um possível rebaixamento. Qual será o próximo time aí? Bota aí na sua opinião que eles vão estar trabalhando o ano que vem com esse mesmo discurso. Aí será que eles vão falar mal também do Corinthians? Cara, eu fico muito com essa dúvida. Mas na hora de ser pressionado, na hora que a imprensa vem, que a mídia vem e bate neles, eles dão aquela pipocada. E em falar em pipocada, rapaz, aqui ó, bom, quarta
Feira, ontem, feriadaço ainda, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, se iniciou essa rodada que já começou a definir algumas situações, como o próprio Internacional, que mesmo sem jogar já está classificado, tá? Para a próxima Copa Libertadores. Mas ontem, o Corinthians venceu o Cruzeiro, e o Cruzeiro totalmente misto, para vocês terem uma ideia, nem o Cássio foi ao gol para o time do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, no sábado, tem uma final contra o Racing pela Copa Sul-Americana. Então, quer dizer, Cruzeiro, ele teve ali poupando o seu time e o Corinthians se aproveitou disso jogando em casa, venceu por 2-1 e ultrapassou o Vasco da Gama. Já eu coloco a tabela aqui. Ontem teve também Red Bull Bragantino em São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Criciúma e Vitória, que venceu mais uma fora de casa, e ganhar do Criciúma lá é complicado, tendo em vista que o Vasco não conseguiu vencer o Criciúma em seus domínios. 1-0 Vitória. E o Palmeiras também, rapaz, e aqui começa toda essa confusão, porque o Palmeiras bateu o Bahia e, cara, isso aí acabou pressionando o time do Botafogo. O Grêmio empatou com o Juventude 2-2, teve esse 2-1 aqui pro Império do Mal, que poderia ter perdido essa partida, ou pelo menos empatado de 2-2 o Cuiabá. Já eu vou trazer aqui um lance para você poder deixar a sua opinião. E aí, cara, né, eu acho que fechou com chave de ouro, pelo menos essa quarta-feira de futebol, aonde teve Galo e Botafogo, jogo tecnicamente ruim. O Galo teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, e esse jogo terminou 0-0. E depois do jogo, né, cara, por que não dar aqui voz ao Deivinho? Porque existe já uma rivalidade entre os caras lá. E todo mundo achava assim que o Botafogo iria amassar. Até eu falei isso. Olha, o Atlético Mineiro com esse futebolzinho, quando pegar o Botafogo pela Libertadores, vai tomar-lhe um amasso. E eles tiveram pelo menos uma prévia do que pode acontecer nessa final de Libertadores. O jogo foi 0-0, mesmo com o Galo, com um jogador a menos. E eu acho, cara, eu posso até estar falando loucura, tá? Mas às vezes quando você perde um jogador e você sai um pouco das suas características, você acaba dificultando a vida do adversário, que tinha um planejamento para jogar contra 11. E ali aquela trocação, né? Dos dois times atacando, abre-se mais espaço. No momento que um dos times perde um jogador, você vai recuar. Foi igual o caso lá do Corinthians versus Império do Mal pela semifinal da Copa do Brasil. O Império do Mal perdeu um jogador no primeiro tempo ainda, acabou ali, né, baixando suas linhas, e o Corinthians, que já tinha dificuldade de criação, acabou não conseguindo fazer o gol que levaria a partida para os pênaltis. Eu acho que ontem aconteceu a mesma coisa. Depois que o Galo perdeu um jogador, eles recuaram e ficou difícil para, no caso, o Botafogo furar a defesa do Galo. E o Deivinho, né? O Deivinho, cara, o Deivinho é maravilhoso. Achou que o Galo ia ser engolido pelo... Porque acharam que o Galo seria engolido pelo Botafogo. Se liga na resposta do Davidson. Achou que o Galo ia ser engolido pelo Botafogo, que o Botafogo ia amassar o Galo, que não sei o quê. O Galo se propôs a defender bem, como fez contra o São Paulo e como o River também, né? Achar, todo mundo pode achar. Eu achava que eu ia fazer sol, ia ficar um tempo quente, choveu à noite, entendeu? Isso aí quer ser um solzão, mas o tempo ficou chuvoso. Achar é uma coisa, né? Ter certeza é outra. Né? Agora que o Palmeiras faz sua parte no Brasileiro aí, que eles possam passar o Botafogo, se for campeão, mérito deles. E se a gente for campeão da Libertadores, mérito nosso. Caraca, aí no final ele fala, né, que o Palmeiras possa fazer a parte dele e passar o Botafogo. Se passar, eles serão campeão, mérito deles. E se nós formos campeão em cima do Botafogo, mérito nosso. E a pergunta é que não quer calar: será que o Botafogo vai pipocar? E eu sempre digo, rapaz, quando o resultado não tá vindo, quando os jogadores não estão bem, geralmente aqui no Brasil isso aqui tá virando um hábito. É de arrumar confusão no final do jogo ou durante o jogo. E ontem o bagulho ficou doido, hein? Que isso, Luiz Henrique? O que pegou ali ele? Meu P. É, meu irmão. Pegou ali, Vitinho? Fala pra gente aqui embaixo. Vai pra lá, cara. Não vem que a gente tá de cabeça quente. Pegou. Vai falar lá. Não, põe a mão não. Põe a mão não, tô trabalhando. Põe a mão não. Não põe a mão. Deu rolo já, mas deu problema. Tô trabalhando. Eu tô na área da imprensa. Eu tô na área da imprensa. Ó. É.
Ai, meu Deus do céu. Olha o tamanho dos caras, irmão. Maluco. Cara, bagulho totalmente desnecessário. Isso ainda vai render porque o Luiz Henrique foi expulso. O Barbosa também foi expulso. Tem outros lances aí que eu não vou ficar aqui colocando para não ficar muito longo esse vídeo. Mas eu queria saber de vocês, será que o Botafogo vai dar aquela pipocada? E sobre esse cara aqui, você queria ele no Vasco, cara? Eu queria o Pita no Vasco. Olha o que o Pita vai fazer com o zagueiro do Flamengo. Esse jogo tava 1-1, tá? E nesse lance aqui o VAR pegou um impedimento. Eu acho que na origem da jogada, no lançamento, o Pita estava impedido. Eu não vi, tá, o lance ali da linha, então não vou dizer que estava ou não estava, porque também lá pro Império do Mal, você sabe como é que é. Mas, cara, olha que golaço. Pena que foi anulado e o jogo tava 1-1. Segundo tempo, olha a frieza do homem. Espera aí que eu vou ter que dar uma pausa para não dar direitos autorais. Vamos lá de novo. Ó, lançamento. E o Pita dispara. Detalhe, tá atrás do Léo Pereira. Ó, vai ganhar na corrida, ó. No kick da bola, o Léo Pereira já ficou mal. Agora, olha a tranquilidade do Pita. Velocidade, olha o Pita! Olha o Pita! Parou e aqui já era, irmão. Aqui o Léo Pereira já foi de arrasta. O Rossi tava adiantado. O Pita botou Léo Pereira Que isso, mano. Que tranquilidade. Que golaço, cara. no chão, bateu lá dentro! O Pita humilhou o Léo Pereira. Cara, pena que o gol foi anulado e esse jogo acabou 2-1 Império do Mal. Mas eu acho que o Cuiabá vai cair. E se eu fosse o Vasco, ia atrás desse jogador, que se eu não tiver enganado, só tem 24 anos, tá? Tem aquela cara ali de Deco, mas é novinho ainda. E para mim poder seguir aqui, pelo menos nas informações do Vasco, vamos àquilo que interessa. Hoje tem Brasileirão às 20 horas e é claro que nós vamos transmitir esse jogo. O nosso pré-jogo aqui vai começar a partir das 18 horas. Então você tem tudo aí para colar conosco, com aquela reação, vamos trazer todos os detalhes, aquecimento do Vasco da Gama, tudo que vai rolar no campo de São Januário, vamos trazer também aqui no final a coletiva, o nosso pós-jogo, então vai estar completaço com aquela reação de torcedor que vocês sabem aí, que quando a gente vê o jogo. E detalhe, hoje estaremos na mesma cabine, pelo menos é o que foi comunicado, de repente pode chegar lá e mudar. Mas a priori vamos fazer o jogo aqui e o Fabiano Baldasso do Internacional, que é um cara também bem, né, bem torcedor, vai ser engraçado isso daí, cara. Vai estar praticamente ali do nosso lado, claro, com o maior respeito possível ao Fabiano Baldasso, mas vamos defender as nossas cores. E para mim esse jogo é um dos jogos, de novo, é o mesmo discurso, porque o Vasco também se coloca nessas situações. Se tivesse vencido as partidas que tinha que ter vencido em São Januário, tipo Juventude da vida, tá ligado? Aquele jogo do Criciúma que a gente tomou um piau, o Vasco teria de repente uma vida mais fácil. E também sem contar alguns jogos que daria para o Vasco empatar, outros que o Vasco estava empatando e acabou ali perdendo o jogo, outros que o Vasco estava vencendo e acabou cedendo o empate, até contra o Criciúma lá foi assim. Então, quer dizer, cara, esse jogo de hoje o Vasco tem que vencer. E o detalhe de tudo é que o Paulinho, existia uma grande expectativa que o Paulinho fosse para esse jogo, mas segundo o Bruno Murito e também o GE, o Paulinho não vai para esse jogo. Pode ter o seu retorno contra o Corinthians. Lembrando que quando o Paulinho estreou pelo Vasco, ele estreou contra o Corinthians, lá em Itaquera. Não jogou nem bem, tá? Fez pênalti e tudo mais. E aí nós ficamos aqui nessa expectativa de saber o que vai acontecer. Mas eu queria demais, tá? O Paulinho, de repente hoje, aquecendo, junto com os jogadores, ali no banco de reservas. O torcedor do Vasco com certeza iria abraçá-lo, mas, enfim, existe ali uma programação para o Paulinho, para o seu retorno. Também não adianta antecipar e o cara, Deus me livre, né? Enfim, você sabe. Para mim poder seguir, vamos falar sobre essa possibilidade. Informação que veio lá do Mário Coelho Vasco, junto com o Liner, que o Vasco Canelas, e foi repercutido pelo Nils Almirante. Existe a possibilidade de Pablo Galdames assumir a vaga de Hugo Moura no time titular
na partida contra o Internacional. E, cara, muita gente acreditando que, de repente, o Rafael Paiva pode vir com essa surpresa por opção dele, tá? O Hugo Moura não sentiu nada, pelo menos não chegou essa informação. É mais uma opção técnica, ele tentando ali repetir a intensidade daquele jogo do Bahia. Só tem um detalhe, né, cara? O meio-campo era totalmente diferente. Hoje o Felipe Coutinho volta, o Verratti está no ataque. Aquele time eu acho que era mais leve, por isso colocou aquela correria para cima do Bahia, que não conseguiu segurar o Vasco no primeiro tempo em São Januário. Mas para esse jogo de hoje, entre Vasco e Internacional, essa daqui é a escalação do Vasco da Gama. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, que volta à zaga no lugar do zagueiro Maico, Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, Matheus Carvalho. Aqui ainda estão se falando em Hugo Moura. Bom, então vamos lá. Hugo Moura, Coutinho, Emerson Rodrigues ou Leandrinho, Maxime Domingues ou o Puma, que teve até enfrentando o Brasil nesse último jogo da seleção Brasil-Uruguai, e o Verratti. Então, esse daqui é o provável time do Vasco, segundo o GE, para essa partida das 20 horas, onde o Vasco pega esse time aqui chato, tá? Vamos lá. Rocher, Aguirre, aqui é melhor, né? Rocher, Rogel, junto com o zagueiro vai estar o Vitão, o René e o Aguirre. Mais um pouco à frente, o Fernando, Bruno Henrique, e o Fernando é aquele que o Vasco queria. Alan Patrick, Bruno Batata, o Wesley, aquele lá do Cruzeiro que quase negociou com o Vasco, agora tá jogando bem no Inter. E lá na frente o Borré. E ainda tem a situação que o Ener Valencia, não sei se vem para esse jogo, se vai estar no banco de reservas ou não, porque pelo menos aqui nos desfalques não consta o nome dele. Uma outra coisa que eu quero falar sobre o Vasco vai ter que ter cuidado nessa partida, porque depois dessa partida pega o time do Corinthians lá, é que o Lucas Piton, o Maicon, o Matheus Carvalho, o Paulo Henrique e o Ryan estão pendurados. E daqui, cara, por mais que você critique o Léo, mas ele é mais útil, na minha opinião, mesmo falhando, do que o Maicon, porque o Maicon também falha bastante. O Lucas Piton, acho que não pode perder para esse jogo, até porque o Lucas Piton vai enfrentar o Corinthians mais uma vez, e agora lá em Itaquera. Tem também aqui o Matheus Carvalho, que eu acho que é importante para esse elenco, o Paulo Henrique e até mesmo o Ryan. Agora vamos falar aqui um pouco sobre a arbitragem. Rodrigo José Pereira de Lima vai fazer esse jogo, será o juiz da partida. Juntamente com ele, o Guilherme Dias Camilo é o primeiro assistente, o segundo assistente é o Francisco Chaves Bezerra, e no VAR, Thiago Duarte Peixoto é quem faz o VAR. Bom, de arbitragem aqui eu não vou nem falar muito, porque sinceramente não conheço tanto assim a arbitragem, conheço tanto quanto o zagueiro do Internacional, que eu não sei nenhum nome. E para mim poder seguir, bom, pelo menos a Globo, né? A Globo já fez a nossa parte, porque somente o Thiago Medeiros colocou vitória do Vasco, ali o Rodrigo Coutinho colocou um empate, o Mansur também. O Escobar sempre vota contra o Vasco, o Lofredo sempre vota contra o Vasco, o Felipe Diniz, que eu acho, não vou nem falar o time dele aqui, né? Vou ficar chateado, mas é daqui do Rio, tá? Quer ser o Vasco de qualquer jeito. Já pegou a visão? Então é isso. Também sempre vota contra o Vasco, e a Jéssica não, a Jéssica ali ela varia os votos, mas olha, o Escobar, o Lofredo, o Diniz, meu Jesus de Nazaré, sempre, pode reparar, quando a gente traz esse tipo de conteúdo, eles sempre não estão fazendo aí contra o Vasco, ali, né, palpitando que o Vasco vai perder, sempre dentro de casa ou fora de casa, não importa. Agora, esse cara aqui é pé quente, e juntamente com ele, pra mim, está aqui, rapaz, um patrimônio, sabe, do jornalismo esportivo brasileiro, que é o Lédio Carmona. Pelo menos dessa vez a Globo não colocou o Júnior junto com o senhor Roger, que é outro também secador. Bom, mas você não precisa ouvir esses caras. Felizmente, Lédio, foi mal, tá? Mas eu tenho que fazer meu jabá. Você pode colar conosco aqui na nossa transmissão a partir das 20 horas. E o Jader, cara, o Jader é pé quente. Tomara que o Júlio aí, né, rapaz, hoje consiga narrar também mais uma vitória do Vascão, porque, cara, quando você olha pra tabela,
depois dos resultados de ontem e só volta a campo agora. Bom, pelo menos é o time do Fluminense que ainda vai ter que completar essa rodada. Tá aqui, ó, Fluminense e Fortaleza. O jogo vai ser amanhã. Mas olhando para a tabela de um modo geral, o Vasco hoje tem 43 pontos. Se vencer, o Vasco toma a 8ª colocação do Bahia. Então o Vasco poderia ficar na 8ª colocação, caso o Vasco venha bater hoje o time do Internacional. E é claro que eu vou querer saber da sua opinião, o comportamento do Vasco. Cara, o time do Internacional tá 14 jogos sem perder, não é à toa. É um time consistente, é um time embaçado. Mas o Vasco, cara, nesse momento do campeonato tem que dar uma resposta. Eu acho, sinceramente, agora deixando a resenha de lado, né, essa parte aqui que a gente leva um pouco mais na maciota, eu acho que o Vasco tem a obrigação de vencer esse jogo hoje. Ah, Léo, é contra o Internacional, tudo bem. Mas pelos resultados que o Vasco vem fazendo no campeonato, principalmente nesses últimos 10 jogos, cara, o Corinthians teve 5 vitórias consecutivas. E é por isso que o Corinthians passou o Vasco. O Vasco está nessa situação porque de 12 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 4 e perdeu 6. Inclusive, desses 6, 3 fora de casa, o Vasco tomou de 3-0. Tomou de 3-0 contra o São Paulo, tomou de 3-0 contra o Botafogo e depois tomou de 3-0 contra o Fortaleza. Então, quando eu comecei esse vídeo aqui brincando, posso querer um milagre? Não é só o fato de vencer hoje para continuar vivo nessa disputa de pré-libertadores. Mas é pro Vasco voltar a jogar bem, cara. Eu acho que o Vasco deve isso à torcida. Terminar esse campeonato de forma digna. Pelo amor de Deus. Claro, o Vasco ainda vai ter o Atlético Goianiense em casa, que não tá vencendo de ninguém. E o Vasco pode ali fazer os 46 pontos. Depois o Vasco vai pegar o time do Atlético Mineiro, que tá aí de repente nessa tensão de Libertadores. Bom, enfim, não está tão bem no campeonato assim brasileiro, parece que meio que abriu mão, mas tem 43 pontos igual o Vasco, está na 11ª colocação e pode chegar em São Januário já de ressaca. Campeão da Libertadores, porque esse time do Botafogo também nós não sabemos. Mas o Vasco, independente de todos esses cenários, o Vasco tem que fazer a parte dele, irmão. O Vasco tem que vencer o jogo hoje dentro de São Januário. E o Vasco está tentando aumentar, e hoje está tendo nesse momento, até uma vistoria lá do BEP, do Corpo de Bombeiro, para saber se a capacidade de São Januário pode voltar para 21 mil, quase 22 mil espectadores, e o Vasco abriria suas bilheterias com ingressos extras para você que ainda quer assistir esse jogo nesta quinta-feira. Bom, não sei quem está vindo de viagem, não sei quem vai emendar, né? Bom, quem pode, né? E até segunda-feira, nesse feriadão, nessa mini férias. Mas, cara, voltando pro jogo, eu acho que o Vasco tem que vencer, tem que jogar com equilíbrio, não adianta também querer atacar o Internacional de qualquer maneira. Não dá para deixar o Alan Patrick solto fazendo o que quer. É um cara importante pros caras, é um cara chato, pra mim um dos melhores 10 hoje, é o cara que pode mudar o jogo do lado de lá, e também tá na hora do Coutinho também fazer a boa, querendo demais, anota mais 3 pontinhos, essa música uma hora ela tem que acontecer, irmão. E não tem cenário melhor contra uma grande equipe que é o Internacional, que já está classificada para uma Libertadores, que o Vasco chega lá e fazia a parte dele ganhar moral para poder encarar o Corinthians. E também entubar o Corinthians lá, irmão. E aí esquece. Aí a pré-Libertadores vem. Então é nessa hora. Hoje é o dia. Entendeu? Hoje é o dia que a gente tem que ver o comportamento desse elenco. Já estão de férias, como a maioria dos cariocas tiveram aí esse longo feriadão que começou na quinta-feira passada, ou se realmente quer alguma coisa no campeonato ainda. Se eu fosse o Pedrinho, eu colocava também uma situaçãozinha ali na mesa para poder essa galera se motivar. Porra, não. Tem que ter, né? A premiação não era para não cair? Mete uma premiação, caso se classificar, dá um bicho maior para essa galera poder correr, porque isso também motiva. Infelizmente a gente sabe como é que é, né, irmão? Não adianta você vir aqui, não, é por amor, tem obrigação, tem que honrar a camisa. A gente sabe que não é assim que acontece as paradinhas. Então, espero muito hoje uma grande partida do Vasco. O meu placar para essa partida é apertado, 2-1 Vasco, mas nós vamos vencer e vamos chegar aos 46 pontos, já mirando o Corinthians no domingo. Mas deixa aí a sua opinião. Eu tô metendo meu pé. Beijo nesse coração lindo. Dali, dali, eu sou Vasco.
Dale, dale, meu Vasco. Dum, 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 dum.